Vamos para uma entrevista com Dom Alfredo Schaffler, bispo emérito da Diocese de Parnaíba, e teve uma participação muito importante em Picos, como pároco da cidade e do município de Picos. É com Dom Alfredo Schaffler que conversamos a partir de agora. Dom Alfredo, seja bem-vindo ao Jornal Centro-Sul. Todos vocês, queridos irmãos e irmãs, nesta terra querida dos Picos. Para mim é um prazer entrar nas casas de vocês para partilhar um pouco esta ação de graças que a Igreja de Picos está celebrando. Dom Alfredo, foi dia 21 de setembro de 1975, nós estávamos na Entrão Igreja, até aquele momento, Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, quando foi instalada a Diocese de Picos. O senhor acompanhou todo esse processo, foi o condutor dessa ação. Como é que tudo começou quando surgiu a ideia de criar e fazer funcionar em Picos uma diocese? Aí precisamos voltar um pouco no tempo, quando em 1959, o então Papa João XXIII, um dia olhou para a Praça de São Pedro, e aí se virou para o seu secretário e disse: Monsenhor, a igreja está dormindo. O Monsenhor Capovilla, que depois foi cardeal da igreja, morreu com 100 e poucos anos em Pérgamo, ele estranhou isso. E o Papa novamente insistiu, dizendo que a igreja estava dormindo. E quando a terceira vez o Papa disse, ele acrescentou: vamos convocar um concílio. Um concílio significa o Papa reúne todos os bispos do mundo inteiro para uma grande reunião, grande evento eclesial. Até aquele tempo, fazia mais de 100 anos que não houve mais um concílio, e ao longo da história foram 20 concílios que aconteceram na igreja. E aí o Papa convocou este concílio, e a partir do concílio que foi instalado em 62 até 65, começou uma primavera na nossa igreja. Então nós temos que compreender que a partir deste concílio, as igrejas diocesanas começaram a refletir, quando os bispos voltaram do concílio, relataram sobre este novo vento que entrou na igreja, para que a igreja seja cada vez mais sal da terra, luz do mundo e fermento da massa. E assim aconteceu também na nossa querida Diocese de Oeiras. Agora temos que compreender a Diocese de Oeiras tinha uma extensão territorial muito maior do que o estado de Pernambuco. E assim foi muito difícil a comunicação. Naquele tempo as estradas eram de terra, no tempo da chuva muitas vezes os padres ficaram meses isolados. Nós éramos na Diocese de Oeiras 12 padres para atender tanto a Diocese de Floriano de Onge, de Picos e Oeiras. E aí surgia exatamente a reflexão no meio dos padres que nós poderíamos pensar e desmembrar Picos como uma nova sede da Diocese. Eu fui chamado pelo bispo Dom Edilberto, em Oeiras, para assumir a paróquia de Picos no fim de 69, cheguei lá nos primeiros dias, em 70, quando Dom Rufino, que era o padre Rufino, então, era pároco em Picos, foi fazer um tratamento e depois foi para Roma para continuar os estudos dele. E o bispo me chamou numa terça-feira para que na quinta-feira eu devia assumir a paróquia de Picos. Aí eu procurei ver quando é que tinha um caminhão para fazer esta viagem, que naquele tempo era uma viagem relativamente longa, no tempo da chuva, e aí eu coloquei meu trem, que cabia dentro de uma mala de couro, em cima de um caminhão, e fui para Picos. Celebrei a missa em ação do Espírito Santo e comecei. Então, o padre Rufino ainda estava lá uns dias,
me passou aí um pouco umas orientações, etc. E aí ele viajou e eu fiquei em Picos. Veio uma grande seca em Picos, que era um flagelo, era um sofrimento muito grande do nosso povo, mas encontrei muita boa vontade da parte das pessoas, ajudando, colaborando, os jovens, também os casais. Nós começamos com as comunidades eclesiais de base, com 12 homens, começamos a formar os primeiros líderes, que caminhavam fim de semana, às vezes 2 léguas de mais, para formar novas comunidades, para dinamizar a igreja. Por quê? A atuação dos padres se restringia mais para celebrar os sacramentos, já que os padres eram poucos e dentro de paróquias bastante extensas. Eu mesmo andei em cima do lombo dos animais para visitar as comunidades. Geralmente a gente conseguia visitar as comunidades 1 vez por ano, 2 vezes por ano, no máximo. Diante de tantas comunidades que tivemos e também das distâncias, da dificuldade que não existiam estradas onde a gente podia andar com carro. E aí começamos também o cursilho de cristandade, começamos o TLC, treinamento de lideranças cristãs com a turma que veio de São Paulo, e começamos a dinamizar a ação evangelizadora da igreja. E nisso sempre o Dom Rufino, depois quando voltou de Roma, poucos meses depois, ele foi nomeado como o primeiro bispo da diocese de Quixadá, no Ceará. Veio o núncio apostólico para Picos, o Dom Montone, para a ordenação dele em 71. Foi exatamente no dia 3 de julho, em 71, o Dom Montone chegou em Picos e ordenou o Dom Rufino. Aí, à tarde, ele ficou hospedado na casa de Dr. C. Carlos, um farmacêutico. Aí fizemos uma comissão com Heriberto, Padre Dionísio, ainda mais a gente, o doutor Virgílio Madeira Martins, que foi juiz de direito, e outras pessoas da cidade. Fomos falar com o núncio e apresentamos esta ideia da possível criação de uma diocese em Picos. Ele escutou com muita atenção, mas logo alegou que vai ser difícil devido de número tão reduzido de padres. E aí fomos celebrar a ordenação de Dom Rufino, a Praça da Matriz estava lotado, e eu fui até mestre de cerimônias, e quando nós entramos, depois da celebração, na igreja matriz, então, no Senhor dos Remédios, o núncio na entrada parou, olhou a igreja e disse: bom, uma catedral você já tem. Mas ficou por isso. Aí, mais tarde, uns 2 anos depois, eu fui falar de novo para o Dom Heriberto, para o bem da igreja. O que eu acho? Ele disse que para o bem da igreja seria criar uma diocese em Picos. E me deu autorização de ir de novo atrás do núncio e começar a engatar o que foi necessário. E assim eu fui para o Rio de Janeiro, na nunciatura que funcionava naquele tempo, no bairro Santa Teresa. Levei até um pequeno presente que eu recebi de umas senhoras lá em Ipiranga, 2 caixas de doce de Buriti, levei como presente para o núncio. Porque assim eu pensei que eu vou conseguir falar pessoalmente com ele, não é apenas com o secretário. E assim aconteceu. Ele me recebeu muito bem, servia um cafezinho, e aí apresentei de novo este pedido da criação da diocese em Picos. Aí ele escutou perguntas que ele fez, etc. E aí me falou que ele ia mandar por escrito as exigências que são necessárias, que precisam ser preenchidas para a criação de uma diocese, ia mandar isso para o bispo de Oeiras, da qual esta nova, futura, possível diocese seria desmembrada. E assim exatamente aconteceu.
Aí ele mandou para Dom Edilberto, e Dom Edilberto exatamente me encarregou para a criação desta nova diocese. Precisávamos da casa do bispo, eu abdiquei da casa paroquial, morei 2 anos naquele depósito ao lado da igreja, onde hoje funciona a secretaria paroquial, e doutor Virgílio Madeira Martins e mais um outro grupo de pessoas de Picos se encarregaram de percorrer todo o território da futura diocese para angariar fundos, que consegui um carro da Volkswagen no Brasília e colocamos exatamente numa rifa, e assim começou a ter uma motivação em todo este território da futura diocese de Picos. Aí nós éramos 5 padres, o padre Dionísio Granja em Paulistana, filho de Caicó, o padre Francisco Rocha, filho de São Julião, era pároco em Caicó, o padre João Moraes, filho de Picos, era pároco em Ionono, e o padre Albino, filho de São José do Peixe, era pároco em Ipirano, uma paróquia recém-criada. E eu estava em Picos, sozinho com 5 municípios de Canabrava, São Luís, Santo Antônio, Itainópolis e Pucaina. A diocese era a cidade de Picos. Tínhamos 70 comunidades povoadas. Nós éramos esses 5 padres para esta futura diocese. Eu estava tendo uma viagem com Dom Edilberto, quando no dia 28 de outubro, em 1974, o Papa Paulo VI assinou o documento da criação desta nova diocese. Este documento, exatamente, que ele assinou, e com isso, exatamente, a diocese foi criada, chama-se Animarum Utilitatem, latim, traduzida exatamente em benefício dos fiéis. E aí, com muita alegria, recebemos esta notícia e depois estávamos aguardando a nomeação de um primeiro bispo e a instalação, que se deu exatamente depois, no dia 21 de setembro de 1975. Foi assim exatamente que começou o retrato histórico da criação da diocese. Nós temos ver, naquele tempo, o Papa Paulo VI, grande Papa e hoje santo da Igreja, ele lançou um documento que orientou a evangelização da Igreja, e que ainda hoje está válido, quando ele exatamente falou que a finalidade da Igreja é a evangelização. Naquele tempo, os poucos padres tiveram praticamente mais tempo dedicado à celebração dos sacramentos e não é a própria evangelização mais explícita. Porque a finalidade da evangelização precisa provocar uma mudança interior. E se fosse necessário traduzir isso também em termos aí de um espírito missionário, que as pessoas se deixam encantar pela palavra de Deus. Isso aconteceu nas comunidades eclesiais de base. Eles tiveram um espírito missionário, eles saíram e formaram outras comunidades. E aí, depois, o Papa também fala neste documento muito claro que a força da palavra de Deus deve modificar o espírito de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras, os modelos de vida. Tudo isso deve se transformar. A evangelização não pode ser como um verniz que se passa, mas que tem de penetrar nas raízes das pessoas numa conversão interior. Por isso, uma postagem na internet, vê se isso vai mudar o pensamento das pessoas. Por isso, sempre a evangelização
é um processo muito mais aprofundado, onde nós temos ajudado as pessoas a adotar novos critérios para transformar nosso mundo para que aconteçam sinais do reino de Deus através da fraternidade, através da justiça. Então, nesse sentido, temos que compreender um pouco esta caminhada. Nós tivemos, como eu falei, 5 padres, e hoje a maior alegria para mim como bispo, e vocês sabem, meu coração ainda está um tanto grudado no meio de vocês em Picos, e hoje a Diocese de Picos conta com mais de 40 padres. O Plínio está de parabéns, que se empenhou tanto para que houvesse mais padres e houvesse também mais paróquias. Destas 5 paróquias que nós tivemos na criação da Diocese, eu creio hoje a Diocese de Picos tem mais do que 30 paróquias. Significa uma evangelização muito mais atuante, mais presente as pessoas, mais catequistas que nós temos, que a catequese sempre é a alma de cada paróquia. Uma catequese, daqui em 30 anos, quem vai se sentar nos bancos da igreja? Então, tantas coisas boas que aconteceram através destes 50 anos, vale a pena celebrar uma ação de graças em grande estilo para nós olhar de novo para frente. Pois é, Dom Alfredo, meio século. O senhor, além de encampar essa ação para a criação da diocese, o senhor também tinha uma paróquia que era muito extensa. Como é que foi para o senhor compatibilizar essa ação pastoral? E nós sabemos que o senhor é um homem que coloca como centro da sua vida sacerdotal a palavra e os sacramentos. Como foi que o senhor conseguiu harmonizar essa ação missionária, para pegar o termo que o senhor disse aí, com base nesses 2 pilares, palavra e sacramento, e ainda conduzir a paróquia com essa extensão e cuidar de toda a organização e articulação para criar a Diocese de Picos? Eu devo agradecer a Deus que Ele me deu relativamente uma boa saúde. Eu estava no auge da juventude, posso dizer, quando o bispo me destinou para que eu podia ser pároco de vocês em Picos. Então, eu me dediquei de corpo e alma exatamente nesta missão. De um lado, as mais diversas formas de evangelização e também a celebração. Além disso, construímos centros sociais, construímos também novas capelas, igrejas que hoje são igrejas matrizes, como São José, Nossa Senhora Carmo. Tudo isso a gente fez junto com o povo. O povo de Deus em Picos é maravilhoso, eu sempre digo isso. Eu já andei em muitos lugares e campos, mas do jeito como encontrei no meio de vocês, vocês têm uma especialidade pelo qual eu agradeço até o fim da minha vida, porque vocês me fizeram este padre que eu sou. E eu sempre digo, se Deus me der 100 vidas, 100 vezes eu me tornar padre, porque foi o melhor tempo que eu passei de ser padre no meio de vocês. Vocês me ajudaram como jovens, os casais, o apostolado, os animadores exatamente das comunidades. A partir de 79 começamos também a falar todo dia na rádio. Acorde, meu irmão, começa um dia com Deus para transmitir a palavra de Deus. Então fomos mais diversas oportunidades que apareceram, as portas se abriram, e onde as portas se abriram, a gente levava a palavra de Deus. Claro que a diocese depois, nós ficamos até um certo tempo só com 3 padres. O padre Dionísio foi para Teresina e o padre Rocha foi para Brasília. Aí ficamos só o padre João Moraes, o padre Albino e eu. Aí, quando depois, com Augusto, conseguia trazer os padres combonianos, o padre Franco para Simões, o padre Cândido ficou em Chaicós, e desmembramos uma parte da paróquia de Picos, a parte da paróquia de São Francisco, no Junco, o padre Hermínio. Mais tarde vieram o padre Mário, o padre Nicolau,
etc., ajudando, vinha melhorando. Mas padres, depois do padre Antônio Mendes, do Monsenhor, que hoje é vigário-geral de vocês, foi ordenado, que foi para a Paulistana, e esse seu ministério sacerdotal de uma forma muito dinâmica, formando muitas comunidades também lá em Paulistana, e aí começou a melhorar um pouco a situação. Mas eu creio que mais nesses últimos 20 e poucos anos que surgiram mais vocações. E aí, como o Papa Paulo VI também sempre dizia, a vitalidade de uma paróquia se mede a partir das vocações que estão surgindo, que estão sendo cultivadas. Então, isso eu creio que é uma ação de graças que nós temos que celebrar, que vocês hoje têm tantos padres dedicados à evangelização nestas terras queridas. Dom Alfredo, como celebrar 50 anos, meio século de uma caminhada de fé? E o senhor, em particular, qual é o sentimento que o senhor tem neste meio século, já se foi, né? Nesses 50 anos, qual é o sentimento pessoal que o senhor tem, tendo feito e conduzido esse processo que faz com que a comunidade, não só de Pix, mas de toda essa grande região, possa celebrar os 50 anos no próximo dia 21? Sem dúvida nenhuma, momento de uma profunda gratidão a Deus e um sentimento de uma felicidade enorme, porque a minha vida é a igreja, eu amo a igreja, eu vivo pela igreja, eu estou presente na igreja, eu vivo como a igreja e pela igreja. E vendo que a igreja está sendo mais viva, eu fico feliz. Quando eu recebi o convite de Dom Plínio, eu fiquei muito agradecido, muito feliz de poder participar nesta celebração. Por quê? Vendo que as sementes que foram lançadas, onde a gente teve talvez uma pequena contribuição, estão frutificando. De 1%, podemos dizer, conforme a palavra de Deus. Porque onde vocês têm pastoral familiar em todo canto, apostolado atuando, né? Vocês têm os animadores das comunidades, vocês têm batalhão de catequistas em todos os cantos e recantos destas 30 e tantas paróquias que vocês têm. Vocês também têm grupos de jovens, equipes de liturgia. E assim a gente deve se alegrar vendo que a igreja está sendo mais viva, a igreja está sendo exatamente fermento na massa, está exatamente transformando as pessoas para que eles atuem como igreja, se confrontando com a realidade do mundo que muitas vezes é oposto e dando seu testemunho, silencioso às vezes, mas dando seu testemunho para transformar este mundo, um mundo mais fraterno e mais justo. Então, eu só posso agradecer a Deus que tive a oportunidade de participar um pouquinho desta caminhada. E agora, Deus me deu ainda a vida para que depois de 50 anos pudesse ainda participar nesta celebração. Vai ser para mim um momento de uma enorme e grande alegria. De gratidão a Deus e de gratidão a todos vocês que caminharam com a gente nesses belos anos em que eu tive a oportunidade de ser o pastor de vocês nesta terra querida. Dom Alfredo, o senhor, além de todo esse trabalho de suporte, de coordenação e de condução da criação do projeto de criação da diocese, o senhor continuou contribuindo com a diocese. O senhor foi uma pessoa que também foi muito agraciado em receber doações, e essas doações o senhor sempre as manteve a favor da igreja, inclusive e da própria diocese. Nós sabemos que o senhor também transferiu para a diocese aquilo que estava ainda com o senhor nestes anos mais recentes. Por que o senhor fez isso? Por amor à terra que eu tenho, a vocês.
Eu não posso levar nada. Aquilo que eu recebi dos meus parentes, meus amigos, eu deixo, e que ficou lá em Picos, eu deixei tudo para a igreja de Picos. E fiquei feliz de poder fazer isso como uma pequena, modesta contribuição, a retribuição de tanto que eu recebi ao longo desses 14 anos que fui exatamente o padre no meio de você. Dom Alfredo, o senhor vai celebrar, vai participar da missa solene do cinquentenário da criação da Diocese de Picos, mas no dia anterior o senhor celebra também com a comunidade do Catavento, da Senhora Santa Ana. Qual é a expectativa do senhor e como é que o senhor pretende vivenciar esses momentos celebrativos em Picos? Quando a gente se encontra com os amigos que são mais importantes do que um tesouro, já fala a Sagrada Escritura, a gente sempre experimenta uma profunda gratidão e felicidade. Eu vou no sábado à noite celebrar na Igreja Santana, no Catavento, e no domingo vamos exatamente participar, vamos celebrar nesta missa de ação de graças por esta caminhada, por esta peregrinação do povo de Deus como uma igreja diocesana. E a igreja sempre está onde está o bispo. Foi o Dom Augusto que começou e depois de tantos anos o Dom Plínio está fazendo um pastoreio para que a igreja seja cada vez mais um sinal de esperança dentro deste mundo tantas vezes desequilibrado. Dom Alfredo, para concluir, eu estou vendo aqui algumas mensagens. Maria Santos fez uma postagem aqui, ela diz: Dom Alfredo, bispo do coração. Como é que o senhor recebe essa manifestação? Não me merece isso. Foi muito pouca coisa que eu podia fazer. Eu sou muito limitado. Mas aquilo que podia fazer, eu sempre tentei fazer a favor da igreja, pela igreja e na igreja. A minha paixão, exatamente, é a minha igreja, na qual eu fui ordenado padre em Oeiros e fui ordenado depois bispo em Teresina. E este ano faz 25 anos que sou bispo também da nossa querida igreja. O senhor foi sucessor de Dom Rufino aqui na paróquia de Picos e, coincidência ou não, a ação da providência, o senhor também o sucedeu no governo diocesano de Parnaíba. Como é que foi essa experiência de conviver com o picoense Dom Rufino e o senhor poder sucedê-lo em Picos e em Parnaíba? Foi um privilégio para mim. E além, o Dom Rufino não foi apenas um colega, ele foi um amigo. Nós nos tornamos amigos desde os tempos que eu me ordenei. Já como seminarista, ele me acolheu lá em Picos e depois ele participou da minha ordenação e depois eu tive poucos meses, mas foram os melhores tempos que passei como padre quando era vigário paroquial dele e também quando ele foi para Quixadá, eu fui diversas vezes lá com vocês, os jovens, fazendo TLC, lá despertaram também diversos padres a partir do TLC. Aí, quando eu fui chamado aqui para ser bispo, inicialmente por tutor dele, continuou uma convivência muito fraterna, muito amigável. Todo dia à noite, quando estava aqui, eu fui na casa dele, por sinal eu nunca fui morar na casa do bispo aqui em Parnaíba. Eu consegui construir uma casa no quintal onde ele estava criando as galinhas. Aí eu fiz uma casa para mim. E à noite eu sempre ia lá assistir a televisão junto com ele e trocamos as ideias, etc., até o fim da vida dele. Foi uma convivência de irmãos e de amigos, amigo de Pedro. Dom Alfredo, quero agradecer ao senhor a gentileza de ter atendido o nosso convite. Peço que dirija uma palavra àqueles que o acompanham, aqui ou a Lures, né? Já que estamos aí pela rede mundial de computadores, eu estou vendo que hoje, felizmente, a nossa audiência cresceu bastante nessa entrevista com o senhor, por isso também eu agradeço ao senhor, também dirigindo uma palavra àqueles que nos acompanham na Diocese de Picos ou em qualquer outra parte. Cada um que está olhando aqui para a gente, eu gostaria de dar um abraço de irmão, um irmão que caminhou
já um tanto de anos, às vezes, na frente, mas unidos a partir da fé em Jesus Cristo, em Deus, e da fé na igreja. E quando a gente vive a fé, a gente nunca está só. A gente sempre tem irmãos e irmãs ao nosso redor. Por isso, este abraço a todos vocês que nos acompanham e a todos que eu vou encontrar agora, sábado à noite, na Igreja Santana, no Catavento, e depois na grande celebração na frente da Igreja Catedral. Deus abençoe a todos.